eterno Deus, Pai que está nos céus, nós estamos em Tua presença gloriosa e adoramos o Teu santo e glorioso nome. Te agradecemos por esse momento especial, onde rendemos a Ti ação de graças, culto de louvor e adoração pela turma do tiro de guerra neste ano de 2020, aqui para agradecer a Ti pelas bênçãos e vitória que o Senhor tem concedido a todos eles. Toma a primazia neste culto, o primeiro lugar, abençoa, Senhor, na ministração da Tua palavra, nos louvores, e que o Teu nome possa ser glorificado através da Tua presença conosco nesta oportunidade. Assim nós Te rogamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amados, cantemos. Soldado de Jesus e servo do Senhor, não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutarão outros sem temor, muito forte em dizer: pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar pra trás, alcançarei no céu de luz, lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Salmo 100. Aqueles que estiverem com suas Bíblias, leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se
de geração a geração. Deus e meu Pai, Aleluia. Deus de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, nesta noite, neste culto, ó Pai, neste, Senhor, santuário, que não é um lugar senão outro de adoração e louvor ao Teu nome, e desta feita, ó Deus, para Te glorificar, para Te agradecer, para Te dar, Senhor, nosso culto, ó Pai amado, em gratidão, ó Pai, por este ano, ó Pai, que se passa, dessa turma, ó Pai, de atiradores, ó Deus. Meu Pai querido, recebe, ó Deus querido, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, ó Pai. Toma a direção, ó Pai, deste trabalho, deste culto, ó Pai. Aqueles, Senhor, que estarão Te louvando, que estarão fazendo uso, ó Pai, deste microfone, ó Pai, que sejam inspirados, direcionados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para falar diretamente aos nossos corações, ó meu Deus, aquilo que vem do Teu trono. Meu Deus querido, abençoa cada um aqui presente, ó Pai. Meu Deus da glória, toma em Tuas mãos, ó Deus, fala conosco, ó Pai amado. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, nós queremos, Senhor, também Te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Deus amado. Ser conosco, ó Deus. Nós já Te apresentamos, ó Deus, a vida de cada um aqui, ó Pai. Senhor, guarda, protege, livra de todo mal, ó meu Deus, e que aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, que não têm uma experiência contigo, ó Deus, que eles venham esta noite, ó Deus amado, ó meu Deus, ser marcado, ó Pai, impactado pela Tua palavra e venham se render aos Teus pés. Meu Deus da glória, ser conosco, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos a Ti, ó Pai, e nós já Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Amém. Em fervente oração, vem o Teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor
tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, de todo o teu ser Ele
Glória a Deus. Há muitos feridos, choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Aleluia. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe um fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nesse momento os nossos irmãos. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor, amém.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Saúdo a igreja com a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Confesso que estou um pouco nervoso, misturado com emoção. Diariamente eu falo com esses jovens, né? Sem vergonha nenhuma de falar, chamar atenção, corrigir, colocar em forma. Mas está se findando um ciclo. O encerramento do ano de instrução do tiro de guerra da turma de 2020. Em 29 de maio de 2017, eu tomei conhecimento que fui nomeado como chefe de instrução no tiro de guerra de Caxias, Maranhão. Eu nem sabia onde era essa cidade, mas
aqui eu contemplei, eu pude presenciar dias muito felizes com o povo de Caxias, que me recebeu, me acolheu com muito carinho. Quem comanda, como diz o pastor Rosivaldo, não comanda sozinho. E eu tenho aqui do meu lado o pastor Aguiar, por favor, de pé. Um homem de Deus que Deus colocou no meu lado para, juntamente com ele, conduzir vocês, ensinar vocês a serem soldados. E é uma tarefa um tanto quanto difícil, uma tarefa um tanto quanto árdua. Confesso que cada turma tem a sua peculiaridade. Em 2018 foram formados 95. 2019, 96 e 2020, 97 estão se formando. Hoje, as exatas 40 semanas que os senhores chegaram aí no tiro de guerra, no dia 1º de março, depois de uma entrevista, de uma seleção. Cada ano, pastor, se alista em torno de 800 jovens aqui no município de Caxias. E desses 800 jovens passam por etapa de seleção para nós tirarmos 100 vagas para ocupar aqui os claros de tiro de guerra de Caxias. E vocês foram selecionados. Nada acontece por acaso, tudo acontece com a permissão de Deus. Se hoje eu sou uma autoridade constituída na vida dos senhores, porque é a permissão de Deus. Pastor, um jovem atirador, ele me procurou uma vez e falou que era feliz porque era cobrado. Porque muitas das vezes, de onde eles vivem, de onde eles vêm, eles não são cobrados, não têm disciplina. E quando eles são cobrados, eles se sentem importantes. E no ano de 2020, um ano da pandemia, um ano de tantas dificuldades que atravessamos, vocês tiveram a oportunidade de acordar diariamente e vir trabalhar no tiro de guerra, vir aprender a ser soldado, a interagir entre vocês mesmos e aprender com vocês mesmos e conosco, porque nós também aprendemos muito com vocês, não tenham dúvida disso. Hoje, pastor, a palavra é gratidão, primeiramente a Deus por nos conceder essa oportunidade tão valorosa de ministrar na vida desses jovens. Agradecer ao Senhor. No exército a gente costuma falar princípio da oportunidade. O Senhor foi nos procurar ali no tiro de guerra, para quê? Para comparecer ao culto dos militares ali na Assembleia de Deus Central. Eu falei, opa, olha, deixa aí, eu preciso de um local para fazer o culto de ação de graça. Muito obrigado, pastor. É o amor que constrange, e o Senhor abriu a porta da sua igreja para que os atiradores de tiro de guerra pudessem vir aqui e, nesse tempo tão confortável, receber a todos os atiradores e seus familiares. Espero, eu costumo falar sempre, né, que vocês devem sempre reter o que é bom e abster-se do que é errado da vida dos senhores. A palavra é gratidão, porque nós não tivemos nenhuma perda de vidas aqui. Nos 3 anos que nós permanecemos aqui no tiro de guerra de Caxias, não houve nenhuma perda de vida humana de atiradores, nenhum acidente grave. Eu tenho certeza, porque eu tenho um homem de Deus do meu lado, pastor Aguiar, e tem me dado cobertura espiritual sempre através de oração. E quando as coisas estão difíceis para o meu lado, eu confesso que o pastor Aguiar, eu sempre procurei ter ele como um amigo, não como um subcomandante, mas sempre como um ombro amigo, né? Onde eu poderia compartilhar as minhas dificuldades com ele, ele também comigo. E essa amizade foi tão valorosa. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pastor Aguiar, por estar do meu lado. Amém? Enfim, vamos o Salmo 100, né? Que é um salmo de júbilo, né? Vou trazer essa palavra para vocês aqui. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas
com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendo-lhe graças e bendigo o seu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Hoje também, publicou no Diário Oficial da União a minha promoção ao primeiro posto oficial. Eu só tenho que agradecer a Deus. É prova de que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia nas nossas vidas, e são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Amém, igreja. Eu queria agradecer também, queria registrar a presença da minha família, que veio de tão longe para prestigiar. Agradecer a presença de todos vocês, pais, dos atiradores, parentes. Minha mãe, que veio do Rio de Janeiro, meu irmão também, que veio do Rio de Janeiro, meu filho, minha companheira que está comigo agora no lado na Labuta, a irmã Jocilene, que veio de Belém do Pará. Tudo isso para prestigiar essa grande festa que vai ser no dia de amanhã, o encerramento do ano de instrução. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse culto em ação de graças ao Senhor. Por mais uma turma de atiradores que tem cumprido com êxito mais uma grande etapa em vossas vidas. E também agradeço a Deus, primeiramente, e depois ao meu irmão e ao nosso irmão Aguiar, pela oportunidade de nos ter confiado tão grande responsabilidade, bem como o pastor dessa igreja, pastor Rosivaldo, de estar franqueando o altar da sua igreja, confiando para que possamos ser porta-voz da palavra de Deus aos vossos corações. Em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra, eu os convido a se colocarem em pé, para que possamos assim acompanhar um texto bíblico que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, por favor, acompanhem o texto bíblico. Eclesiastes, capítulo de número 2. O prazer não faz ninguém feliz. Talvez na minha tradução tenha um pouquinho de diferença com a dos irmãos, mas o sentido é o mesmo. Eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Com tudo isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e às extravagância, procurando entretanto manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus. Durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra, depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas
do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. A parte D desse versículo diz: um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Curve a sua cabeça e oremos mais uma vez. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus em cuja face estamos, Deus em cuja face temos buscado continuamente, nesta noite, Senhor, pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, para que venha nos dar o entendimento, a compreensão, a iluminação do mesmo, para que compreendamos aquilo que o Senhor tem para nós como palavra revelada nesta noite. Abençoa, Senhor, Teus filhos que aqui estão. Abençoa aqueles que mesmo que não comungam na mesma fé, mas em respeito à autoridade constituída, aqui veio nesta noite, trazendo os seus familiares. E nós louvamos a Deus, porque sabemos que por detrás desse convite, a bondosa mão do Senhor está aqui. O Teu Espírito Santo tem trazido nesse lugar, porque ninguém vem à presença de Deus se o Pai não o permitir. E nesta noite, Pai, com a ajuda do Teu Espírito, fale ao coração deles, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Quem crê, diga amém. Podeis tomar assento. Coloquei o título desse sermão, para que a minha vida não seja correr atrás do vento. Como suboficial da aeronáutica, infantaria, da arma infantaria, um dos cursos que eu possuo de defesa química, biológica e nuclear. E quando nós lançamos um artefato químico, uma das grandes importâncias que deve ser é observar o vento. É o que nós chamamos de vento amigo ou vento inimigo. Porque se você lançar uma granada, suponhamos de agente lacrimogênio, e não observar o vento pode trazer o agente químico para você mesmo, e não cumprir o propósito. Salomão, há 3.000 anos antes de Cristo, ele começa a narrar, nesses 12 capítulos, algo muito importante acerca da sua vida. Uma vida em que ele praticamente, como ele acabou de expressar, de narrar, de dissertar, em que ele nada poupou aquilo que os seus olhos desejavam e que o seu corpo ansiava. Ele procurou satisfazer todas as necessidades do seu coração. E ele termina dizendo que tudo era vaidade, tudo não passava de vaidade debaixo do sol. E por mais que há 3.000 anos atrás ele entendia que conquistar coisas, que conquistar status, que conquistar bons nomes, fazer realizações, isso seria
massagear o seu ego seria uma vaidade no seu coração. Mas ele termina dizendo que não passou de correr atrás do vento. Queridos, é bom nós aprendermos com os erros dos outros, não é verdade? Aprender com os nossos erros também tem um grande significado. Mas na multidão de conselhos há sabedoria. E o sábio Salomão, ele viveu na sua vida muitas experiências. Experiências essas que trouxe a ele uma certa conscientização daquilo que realmente tem valor nesta vida. Parece que os sábios conselhos que ele deixou registrado nas páginas da Escritura ainda continua servindo para os dias de hoje. E nesta noite, com a ajuda de Deus, se o Senhor nos permitir, eu gostaria de passar algo para vocês, ensinamentos para que a tua vida não seja um correr atrás do vento, porque correr atrás do vento, ninguém alcança o vento. E Salomão, e nem Deus quer que você desperdice a sua vida correndo atrás do vento. Aos 15 anos de idade, o Senhor me encontrou. No dia 22 de setembro de 1985, uma criança de 8 anos bate à minha porta, convida eu e o meu irmão, que ali está o caçula. O nome dessa criança chama-se Fábio. Ali em Campo Grande, aquela criança nos convida para ir num culto a uma igreja. O momento em que eu vivenciava era um momento de frustração e decepção. Frustração e decepção. Porque tudo aquilo que eu anelava na minha vida, eu estava percebendo que estava se esvairindo. Porque eu queria ser militar. E eu tinha na figura do meu pai um dos maiores exemplos para isso. E depois de 18 anos que ele serviu ao Exército Brasileiro, de uma forma injusta, ele foi mandado embora. Eu que morei em Brasília, moramos em próprio Nacional, em Barra Mansa, Minas Gerais, em lugares bons, nós passamos a sofrer algumas limitações financeiras. Sempre estudei em colégio público e não me envergonho disso. Mas nessa idade que o adolescente começa a ter as suas próprias convicções, os seus próprios pensamentos, em que muitas das vezes começa a divorciar do pensamento do pai. Porque o quanto a criança, um pré-adolescente, ele não questiona a autoridade do pai. Meu pai simplesmente fala: eu não quero que você saia, eu não quero que você vá naquele lugar. E o filho, nessa idade, não questiona, embora fique contrariado, respeita. Mas chega um dado momento que o simples negação do pai não tem esse mesmo efeito na vida do jovem. E se às vezes ele obedece, é como se ele dissesse: eu estou obedecendo por fora, mas por dentro eu estou desobedecendo. Ele começa a se rebelar contra a autoridade dos pais. Ele começa a questionar, ele começa a achar que os pais são retrógrados, que os pais já estão com o pensamento ultrapassado. Eles começam a questionar se todas aquelas limitações que tinham dentro da casa realmente é necessário. Então o jovem começa a questionar. E assim eu questionava: se Deus existe, por que o Senhor permitiu isso na minha vida, na vida do meu pai? E morando de favor na casa do meu avô, ali eu pude experimentar uma tristeza no coração. Tristeza no sentido de achar que Deus havia nos abandonado. De modo que quando aquele jovem, aquela criança, nos convida para ir no culto, meu outro irmão, ele disse: não, eu não quero perder tempo, eu vou ver os Trapalhões,
os trapalhões. Eu falei, eu vou. Mas tem um negócio. Eu sei que vocês crentes têm um negócio de visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Eu sei que no final do culto tem um tal de apelo. E que vem alguém e te convida para você ir à frente, aceitar a vida, aceitar Jesus, porque o amanhã não te pertence, você não sabe. Não adianta, eu estou vacinado. Eu vou no culto, eu apenas vou ouvir o sermão, em respeito ao teu convite. Estava chovendo, ele trouxe um guarda-chuva. Mas mal sabia eu, que naquele dia, Deus havia marcado um encontro comigo. Pastor Carlos Nascimento, da Igreja Batista do Centenário, ele chega e vira assim: eu não estou sentindo de pregar a palavra de Deus, eu estou sentindo de contar o meu testemunho. E ele começou a falar: eu sou sargento da aeronáutica, meu pai era uma pessoa dependente do álcool, meu pai batia na minha mãe, eu via tudo aquilo e eu não entendia o que estava acontecendo. E por mais que eu via todas essas coisas acontecendo, eu culpava a Deus pelo que estava acontecendo. E eu comecei a olhar assim: peraí, quem contou a minha vida para esse pastor? Porque meu pai era militar, meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra, e eu culpava a Deus por todas as coisas. E mesmo naquela igreja tradicional, em que não dão tanta liberdade à ação do Espírito Santo, a palavra revelada, ele disse assim: se você, jovem, entrou nesta noite, neste lugar, e tenha culpado a Deus por tudo que tem acontecido na tua vida, eu te pergunto, você deu a oportunidade para Ele mudar e transformar a sua vida? Pare de culpar a Ele. E sem apelo, eu estava aqui na frente, levantando as minhas duas mãos, declarando Jesus como Senhor da minha vida. Fiz parte dos escudeiros do rei. Quem é da Igreja Batista sabe o que é isso. Fizemos os catecúmenos, os 6 meses de preparo para o batismo. Mas havia também no meu coração uma certa vergonha de declarar publicamente a minha conversão. Então eu ia para a igreja escondido com aquele livro, O Mais Importante Era o Amor, botava no bolso. Meu avô era muito católico, a minha família, por parte do pai, muito católica, devotos de santos. E eu ia para a igreja escondido. E uma certa feita, eu indo, passando pelo campo de futebol, a Bíblia cai no chão. E os garotos falam: ei, você é crente? Não, diga sim ou não. E eu ainda meio titubeando, eu falei: sou. Meu avô chegou para mim e falou: eu sei que você virou capa preta, pois fique sabendo do negócio. Eu não mudo de religião, eu não gosto dessa religião, mas já que você abraçou a fé, que você valorize e respeite esse caminho. Eu tentei ir para o Luso Brasileiro, que era um clube de dança, porque eu comecei a pensar: peraí, 6 meses indo para a igreja, 6 meses me ensinaram que agora eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, eu não posso fazer aquilo. E comecei a pensar: será que eu fui vítima de lavagem cerebral? Será que foi um emocionalismo, aquilo que aconteceu no dia 22 de setembro de 85? Eu pensava que ser cristão é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas parece que eu estou num lugar em que todo final do mês eu tenho que dar uma oferta, e que eu não posso fazer isso, aquilo, senão vou receber disciplina. É isso que é ser cristão?
É isso que é ser nova criatura. E eu falei: Senhor, se tu realmente existe, eu quero ter experiências verdadeiras contigo. Eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero que o Senhor se manifeste a mim, porque eu não quero simplesmente achar que estou sendo vítima de uma lavagem cerebral, a qual participo de uma instituição, e por eu respeitar ou fazer algumas coisas, eu tenho umas certas regalias. E ali eu fui para um primeiro clube, Luso Brasileiro, e tentei dançar, porque eu gostava de dançar. E quando eu comecei a dançar, para um lado e para o outro, eu olhei para mim mesmo, e eu senti como se uma voz dissesse: o que você está fazendo aí? O teu lugar não é mais aí. Eu fiquei sem graça, olhando para um lado e para o outro. Fui embora para casa. E eu falei: Senhor, se o Senhor existe, se revele para mim. E para encurtar, irmãos, para entrarmos na palavra propriamente dita, ali no ponto de ônibus 842, eu estava pensando em ir para a praia com aquela camisetinha Mamãe Eu Quero Ser Forte, já sabe, que os jovens sabem, né? Um short, nada que me denotava ser um cristão. Estava ali pensando que ir para a praia, porque morava eu e meu pai naquele quartinho. Ele estava separado da minha mãe fisicamente. Meus outros dois irmãos moravam com minha mãe, e eu com meu pai ali. Queridos, e eu ali no ponto de ônibus, de repente, uma mendiga atravessa a rua, para a minha frente, e eu olhei para ela, ela estava descalça, mal vestida, e ela levantou as mãos para mim e falou: você é crente? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não estava com camisa, com dizeres bíblicos, nada. Você é o único crente dentro da tua casa. Eu falei: peraí, quem é essa mulher? Você não está alegre na igreja onde você está, onde se encontra. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: Senhor, o Senhor pode usar muitas pessoas, mas uma mendiga bêbada, pensei comigo. E antes dela falar alguma coisa, ela falou assim: se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, pode me usar para falar contigo? Porque você tem pedido a Deus uma resposta. E o ponto de ônibus cheio, vocês imaginam como é que é isso? E eu olhei para aquela senhora. Falei: minha senhora, eu não lhe conheço, nunca lhe vi, mas tudo que você está falando é uma verdade. Ela disse assim: eu estava desviada dos caminhos da casa do Senhor, e a mão do Senhor pesa. Levantou a orla do vestido e me mostrou uma ferida proveniente de bebida. Mas eu estava atravessando a rua, Deus mandou parar em frente a você e dizer estas coisas. E te digo mais, Ele quer te usar agora para falar comigo. Aí eu falei: imagina eu, batista tradicional naquela época. Eu falei: usar a mim para falar contigo? Você está com vergonha de mim? Eu falei: não. Ore por mim. E como um batista tradicional, eu levantei minhas mãos meio tímido, e como tentei orar: Senhor Deus, Pai do Universo, algumas coisas. Ela: não. O que foi? Não é essa oração. Ore do fundo do teu coração. Eu falei: como é que é? Ore, não palavras mecânicas e prontas, mas ore aquilo que Deus vai colocar nos seus lábios. Irmãos, e ali eu comecei a orar como nunca tinha orado antes. E antes mesmo de terminar a oração, aquela irmã foi tomada pelo Espírito Santo, que hoje eu entendo o que quer dizer isso. Ela começou a falar em línguas estranhas, ser renovada, e falou: olha, eu moro na rua Riacho Seco, número tal, meu nome é tal, e a partir de hoje eu estou me encontrando com Jesus Cristo.
E eu ali, sem graça, voltei para casa. Para a praia eu não vou mais. Senhor, o que tu queres dizer comigo? Ele falou: você não pediu experiências comigo? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O nosso Deus é um Deus que se manifesta. É bem verdade que 2 anos depois o Senhor me batizou com o seu Santo Espírito. Eu fui expulso da igreja tradicional, fui consagrado evangelista em 1986, aos 16 anos de idade. Passei no concurso de sargento da aeronáutica. Fui transferido para a Academia da Força Aérea, lá em Pirassununga, a qual servi 12 anos na Assembleia de Deus do Campo do Belenzinho. E ali pudemos abrir as primeiras congregações. Hoje, com 23 anos de pastor, vou fazer 31 anos de casados. Tenho um casal de filhos, Andressa e Daniel. E Deus se cumpriu a sua palavra na minha vida, dizendo: você não vai precisar largar a farda para fazer a minha obra. Você vai ser um pastor atrás das fardas. E pela misericórdia do Senhor, em Pirassununga abrimos 3 congregações. No Rio de Janeiro abrimos uma congregação, e hoje é um templo para mais de 800 pessoas, ali na Estrada da Pedra, em Santa Cruz. O Senhor nos levou para Manaus, abrimos também ali na comunidade Jesus Me Deu, a Igreja Batista Betel, um templo enorme para a glória de Deus, onde alcançamos muitas vidas. Em Rondônia, Vilena, fazendo a obra de Deus, ganhamos muitas pessoas para Jesus. Em Erunepé, no interior também do Amazonas, 23 dias de barcos. Renovamos uma igreja e revitalizamos uma igreja. E o Senhor nos levou para o Rio Grande do Norte, onde abrimos mais 4 congregações para a glória de Deus, em Pedro Avelino, Nova Conquista, Parque das Dunas e em Parnamirim. O Senhor permitiu, pela sua bondade e misericórdia, que eu fosse presidente da convenção regional, secretário executivo, diretor de seminários. Todas estas coisas o Senhor nos concedeu. Nos concedeu ainda 2 graduações, 2 especializações, onde toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus. A minha vida não foi um correr atrás do vento. A minha vida teve uma significância, sabe por quê? E é para isso que eu quero falar para vocês, jovens, nesta noite. Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 11: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Você e eu fomos feitos para a eternidade. Mas o pai da mentira, ele quer distorcer isso. Ele quer colocar escamas nos teus olhos para que você não compreenda o verdadeiro propósito pelo qual você está aqui. A humanidade, ela busca a resposta, pelo menos para essas 3 perguntas: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Salomão, ele tentou encontrar respostas para essas perguntas, sabe como? Primeiro, nós vemos aqui conquistas. Ele falou assim: eu vou construir casas, eu vou construir cisternas, eu vou construir reservatórios, eu vou construir vinhedos. Conquistas. Eu sei que muitas pessoas aqui devem ter um coração empreendedor. Terminando o tempo, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer uma coisa, meu pai vai passar algo para mim. Isso é bom, isso é viável. Deus se agrada. Nós percebemos também que além das conquistas, Salomão, ele falou assim: não, eu vou adquirir conhecimento,
eu vou adquirir sabedoria, porque eu percebo que ser tolo de nada vale nesta vida. Os tolos sofrem mais do que os sábios. Mas até em buscar sabedoria, ele percebeu que isso é vaidade. E quantas pessoas hoje nos países, depois que já conseguiu faculdades, PhD, começa a suicidar, começa a overdose. O adquirir conhecimentos em si também é uma vaidade. Aí ele falou: não, eu vou começar então a satisfazer o meu coração naquilo que dá prazer. Eu vou chamar cantores, cantoras. Eu vou chamar pessoal da balada, vamos trazer para o nosso dia, fazer festinha. Muitas mulheres, pegação. Não vou poupar os meus olhos. Tudo que meus olhos desejarem. Eu vou beber, eu vou me embriagar, eu vou me prostituir. Foi um homem que teve 700 esposas e 300 concubinas. Se já é difícil se satisfazer com uma mulher, imagine com 1000. Mas ele falou: não, eu quero curtir, eu quero aproveitar. A vida é passageira, então enquanto tiver disposição, eu vou aproveitar ao máximo. E Salomão começou a se alimentar desse prazer, essa busca desenfreada. Ele pensou assim: não, eu vou agora adquirir coisas, eu vou investir muito. Ele investiu em gados, ele multiplicou-se, ele foi um dos homens mais ricos. Era como se hoje o investimento nas bolsas de valores, nas bolsas de ações, a poupança não está dando, a taxa Selic, eu vou aplicar nisso, eu vou aplicar aquilo. Queridos, e nós percebemos Salomão nessa busca desenfreada de adquirir, de usufruir das coisas desse mundo, de ter mais, de conquistar. Porque aquilo naquela época, ele achava que o status, a posição era tudo. O homem vale pelo que ele tem, pela aparência. E ele tentou ser essa pessoa exibicionista. Ontem, pregando em Codó, eu estava falando, se a pessoa não tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o que resta para essa pessoa é choro, lamento e desespero. Pastor, baseado em que o senhor fala isso? Eu falo justamente, o homem ele foi feito para o louvor da glória de Deus. Sabe quem te fez? Foi Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso que você foi feito para a eternidade. Mas sabe o que diz o pensamento científico moderno? Você não foi feito por Deus. A Bíblia é mito. Foi escrita por homens. A Bíblia é mais uma de tantas outras verdades das outras religiões, porque o hinduísmo tem uma palavra, o shintoísmo tem outra palavra, o islamismo tem outra palavra, o espiritismo tem outra palavra. E por que os evangélicos, o cristianismo vão se achar o dono da razão? É apenas mais uma verdade em meio a tantas outras verdades. E o pensamento científico moderno, Aguiar, diz isso. O homem veio de uma explosão do cósmico e que demorou milhões e milhões e milhões e milhões de anos, onde você, que era um ser inanimado, começa a se transformar num ser animado,
onde essas partículas se ajuntam e te formam. A primeira pergunta: eu vim de uma explosão cósmica, segundo eles. Aí vem a segunda pergunta: e para que você está aqui? Para nada. Porque segundo o pensamento científico, nós somos simplesmente um ciclo da vida, em que no final da nossa existência, o máximo que vamos ter é um buraco, e vão te jogar ali 7 palmos de terra, e vai falar: ali jaz fulano de tal. Pelo pensamento científico moderno, o homem está fadado à morte, e nada mais do que isso, porque é uma matéria. Matéria volta para matéria, pó. Desta forma, nós somos semelhantes a um cachorro quando morre, porque perdeu a vida, perdeu o instinto, morre. E dentro da faculdade, no curso que eu fiz, os meus professores ensinavam isso, dentro do niilismo, a negação de tudo, a negação do sentido da vida. O homem é apenas uma matéria. E dentro da perspectiva do pensamento científico moderno, só resta 2 opções. A primeira delas, o hedonismo. Já que eu vou morrer e não tem nada, eu vou buscar fazer aquilo que me dá prazer. E aí os homens se lançam naquilo que se dá prazer: prostituição, beber, encher a cara. A busca desenfreada do prazer é o hedonismo. É o bem máximo, é o supremo, é a máxima da liberdade total, a busca do prazer. Proibido proibir, eu sou livre para fazer o que quero. Ou a outra máxima é o existencialismo. Dentro do existencialismo você vai buscar sentido na tua vida. O que me dá sentido? Trabalhar, então eu vou morrer de trabalhar. Eu vou trabalhar, vou fazer serão, vou adquirir. E nós já vimos aqui que Salomão fez tudo isso, passou por tudo isso, e no final ele termina dizendo que tudo é vaidade. O que me dá prazer nessa vida é farriar, então eu vou farriar até onde der. Eu vou casar, descasar até a vida inteira, até encontrar e ver se dá certo. Perguntaram para Chico Anísio se ele era feliz. Como posso ser feliz depois de 8 casamentos? E assim é o ser humano. Abaixou que o menegaçu. Dentro do existencialismo, a pessoa, ela se lança em fazer alguma coisa. Ou é trabalho, pode até ter um pensamento humanista: eu vou começar a fazer obra social, eu vou fazer isso, como os espíritas fazem muito bem. Por quê? O ciclo da vida deles é desencarnar, reencarnar, desencarnar. É um ciclo evolutivo que pode melhorar lá na frente. Queridos, o mundo sem Deus, ele está em desespero total. Por isso que só na palavra de Deus nós encontramos a resposta para essa pergunta. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Foi Deus, eu sou celestial. Foi o Senhor que me fez. E para que eu estou aqui? Eu estou aqui para promover a glória de Deus nessa terra. Eu estou aqui para o louvor da sua glória. A nossa vida só passa a ter sentido quando nós vivemos para a glória do seu santo nome. E para onde eu vou? Jesus Cristo, ele foi o primeiro que abriu o caminho. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vive para todo sempre. E por isso que a nossa fé não é em vão, porque assim como ele morreu, ressuscitou, todos nós confiamos em Jesus Cristo. E da mesma forma que ele venceu a morte, há uma promessa sobre nós que venceremos a morte. Para concluir, queridos, no capítulo 3 ele diz assim, no verso 14: compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre.
Quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo a suficiência da palavra de Deus. Porque você pode fazer muitas coisas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, alguém que já abriu um negócio e já fechou, alguém que já tentou ser feliz num casamento e não deu certo, mas a palavra de Deus diz aqui: tudo que Deus faz dura para sempre. Tudo que Deus faz. O coração do homem faz planos, mas os propósitos de Deus são os que se estabelecem na terra. Quando eu vejo aqui, compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. Eita! Quando eu vejo aqui, irmãos, eu vejo aquilo que a própria Bíblia diz: não me dê a riqueza, nem me dê a pobreza, mas me dê a minha porção costumada. Eu não posso acrescentar nada. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A riqueza, irmãos, não é para todos. Se você ver a oração de Ana no capítulo 2, é Deus que enriquece, é Deus que empobrece, é Deus que abre a ferida, é Deus que fecha a ferida, é Deus que te coloca em lugares altos de realeza, é Deus que te coloca em monturo. É Deus. Então nada pode acrescentar. Se Papai do céu me permitir nesta vida ter isso ou ter aquilo, amém. Eu tenho que ter, como meu irmão falou, um coração agradecido, porque nada eu posso acrescentar. Quantas pessoas ansiosas, desejando ter o que os outros têm. É a síndrome da grama do vizinho é mais verde. Mas meu irmão, tudo aquilo que é necessário para a salvação, Deus já lhe concedeu. Ele diz aqui mais: de igual modo, nada se pode subtrair, ou seja, nem acrescentar e nem subtrair. A gente tem que ficar satisfeito com aquilo que Papai do céu já tem nos dado. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Em outras traduções vão falar com temor. Amar a Deus reverentemente com temor. E Salomão, ele termina, lá em Eclesiastes, lá no capítulo 12, no verso 13, depois de ele trazer essa brilhante explanação, ele diz assim: agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Posso ouvir um amém? Ame reverentemente a Deus, porque para isso que fomos criados. Amar reverentemente a Deus, obedecer aos seus mandamentos, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Deus não quer que a sua vida seja um correr atrás do vento. E Ele fala ainda: é bom fazer todas essas coisas, do suor do nosso trabalho. É lícito, é digno você conquistar, ter as coisas, mas não permitir que essas coisas entrem no teu coração a ponto de você deixar Deus de lado. Eu quero concluir, irmão. Há um vazio existencial em nossas vidas do tamanho de Deus. E quando, por causa do pecado que entrou no mundo, e o pecado, ele ofende a Deus. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. As 7 alianças que Deus permitiu com a humanidade,
adâmica, a pré-diluviana, a pós-diluviana, a mosaica, a davídica, enfim, todas as alianças só serviu para mostrar que o homem não é capaz de si só de resgatar a sua comunhão com Deus. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33, e eis a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, colocarei a minha lei no seu interior. Isso já estava se referindo ao Espírito Santo, que estaria em nós, que nos guiaria por todo o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Queridos, quando nós temos a compreensão que Cristo, Ele morreu na cruz, a fim de restaurar a nossa comunhão com Deus, a fim de restabelecer aquilo que estava perdido, nós resgatarmos com Deus, a nossa vida passa a ter sentido. Porque caso contrário, se você não restabelecer a sua comunhão com Deus, a sua vida aqui na terra vai ser correr atrás do vento. E correr atrás do vento, você nunca vai se lucubredar. Eu quero te dizer que esse jovem que foi alcançado pela graça de Deus aos 15 anos de idade, nós tivemos uma tristeza muito grande, porque uma das infelicidades, depois que meu pai teve que ser afastado do exército, ali em Volta Redonda, no bairro Conforto, onde morávamos na casa da vila, nós tínhamos que entregar o próprio nacional. E eu e meu irmão começamos a perceber que os filhos dos outros militares não falavam mais com a gente. É como se nós fôssemos estigmatizados. E olha lá, o filho do freire que foi expulso. Eu me lembro que minha mãe pegou nossas mãos assim, nós saindo daquele bairro de cabeça baixa. Um ou outro ainda falava alguma coisa com ela. Não, vai reverter, vai fazer isso. Eu creio que o meu irmão teve o mesmo pensamento que eu. Nós vamos vencer. Porque eles olharam para nós e achávamos que nós não íamos conseguir nada. Quando meu irmão passou na ESA e eu passei na especialista, nós colocamos a nossa túnica de gala. E eu falei, mãe, vamos passar naquela rua agora, para que eles vejam que o filho de José Freire da Silva serviram para alguma coisa. E minha mãe passou de braços dados, com eu e meu irmão de túnica. E algumas pessoas viam e contemplavam. Em 1992, perdemos o nosso pai, com 46 anos de idade. Meu pai tinha sonhos. Meu pai reconciliou com Jesus, morou na minha casa. Perdemos nosso pai com 6 tiros de uma maneira muito violenta. O caçula que está ali sofreu mais o impacto, porque foi o que conviveu mais com ele nessa fase crítica da vida dele. Por isso que eu sei que meu pai descansa na glória, e que amanhã, quando meu irmão levantar aquela espada, galgando o primeiro posto do oficialato, eu tenho certeza, se meu pai tivesse vivo, ele teria orgulho de Alessandro Freire da Silva, aquilo que ele se transformou, os mais de 30 anos dedicado ao exército brasileiro, os mais de 6 meses em missão exterior no Haiti, sofrendo perigo de vida,
Por isso que eu, meu irmão Francisco e minha mãe, e o filho dele também, que aqui está, amanhã vamos estar lá, quando for lido o boletim, pelo subtenente Aguiar, de promoção, nós vamos falar: toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus, porque Deus é fiel em suas promessas. E a nossa vida, e a vida de todo aquele que confia em Deus, não é correr ao vento. Rachou que homem cantarabás. Eu vos convido a ficar em pé, com permissão, pastor. Eu quero fazer uma oração. Você que entrou aqui pela primeira vez, talvez você às vezes percebia, achava os evangélicos meio arrogantes, os evangélicos meio bitolados, fanáticos. Mas você viu esses jovens louvando aqui na frente, que coisa linda. Não tem dúvida que essa palavra de Deus cantada não tocou no teu coração. Ou louvor que o irmão cantou, o Soldado Ferido, do cantor Júnior. Muitos que ficaram para trás. Mas Deus não desiste do soldado ferido. Quantas pessoas estão feridas? Feridas, magoadas por decepções. Confiou em outras pessoas, foram desapontadas, foram humilhadas, foram envergonhadas, foram constrangidas. Quantas pessoas? Talvez como esse jovem aqui. Se Deus existe, por que permitiu tudo isso? Talvez você tenha muitas interrogações na tua vida, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para, através desse pastor negrinho aqui, que veio lá do Rio Grande do Norte, falar palavras que tocassem o teu coração, porque não vem de mim, mas vem do próprio Deus, porque Ele tem um propósito na tua vida, e Ele não quer que esse propósito seja desperdiçado com você correndo atrás do vento. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto de ti. Meu irmão, minha irmã, não desperdice o teu tempo naquilo que não pode preencher o teu coração. Somente Deus pode fazer a diferença na tua vida. E é isso que Ele quer fazer nesta noite. Se você quer essa oração no sentido: pastor, eu quero essa paz, eu quero reconciliar com Deus, sim. Levanta a sua mão onde você está, aí mesmo, eu vou orar por você daqui. Pastor, eu quero, foi Deus que me trouxe aqui. Há alguém aqui nesta noite que quer fazer essa entrega para Jesus? Não tenha vergonha não, não tenha constrangimento não. Lembra de mim? Eu tinha um monte de pressuposições, mas quando eu vi, me estava lá na frente. Amém, graças a Deus. Uma mão ali levantada. Há mais alguém? Outra, glória a Deus, aleluia. Deus está salvando nessa noite. É um culto em ação de graças, é um culto festivo, mas é um culto que Deus está falando. Ele sabe o quanto você precisava ouvir uma palavra dessa. Dê uma oportunidade para Ele fazer a diferença na tua vida. Há mais alguém? Levanta assim as tuas mãos. Amém, graças a Deus, mais uma mão. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor, eu vou entregar para o pastor e peço que vocês continuem orando por nós. E amanhã estaremos lá no culto de encerramento, culto não, na cerimônia de encerramento. Eu conto com a presença de vocês todos. E peço que vocês continuem orando pela família Freire, para Deus fazer a obra. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece.
Pastor Rosilão. O pastor aqui nos deu a permissão de orar. Eu não quero constranger, porque o apelo é uma coisa assim muito pessoal, né? Às vezes há pessoas que têm vergonha de vir aqui à frente. É você e Deus. Eu só sei dizer uma coisa: Deus sabe o dia do parto, o dia que você nasceu de novo. Ele sabe. E se Deus te trouxe aqui, eu tenho certeza que esses homens de Deus que estão à minha retaguarda, eles têm tudo para cuidar da vida de vocês, ensinando, discipulando, cuidando. Procure uma igreja evangélica. Se não for essa mais próxima da sua casa, uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus com toda a verdade, porque Deus tem uma obra na tua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, algumas mãos se levantaram aqui nesta noite. Eu tenho, Senhor, certeza que outros também, Pai, estão ali falando: pastor, eu não levantei, mas eu estou aqui rendendo meu coração ao Senhor. Eu reconheço que Deus falou comigo nesta noite, através do seu testemunho. E ó Espírito Santo de Deus, Pai, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar. Agachou, guiou, padas. Na autoridade que me foi confiada como ministro do Evangelho, e com toda humildade, temor e tremor, Senhor, eu oro por essas vidas que levantaram as suas mãos, declarando Jesus como o Senhor das vossas vidas. E que nesse momento, Pai, o Pai das trevas, não tenha mais nenhum poder, porque essas vidas deixaram de ser escravas de Satanás e passaram a ser filhos de Deus, transportadas para o reino do seu Filho. Espírito Santo de Deus, se encarregue de fazer a obra. Espírito Santo de Deus, continue trabalhando na vida deste. E Pai amado, todos aqueles que entraram aqui com os corações feridos, machucados, eu quero pedir que o Senhor libere uma palavra, Senhor, de restauração, uma palavra de consolo, Jeová. Oh Espírito Santo de Deus, como diz o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Se nesta noite já está começando o descortinado plano da salvação na vida deste, que eles possam fazer prova de Ti, Pai, assim como eu fiz no início da minha fé, e o Senhor se manifestar a eles, e eles possam se render e reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador. E se porventura, Paizinho, alguém desviado da sua casa, alguém, Senhor, que está como um filho pródigo, desperdiçando toda a sua força, toda a sua juventude, todo o seu talento naquilo que não pode preencher e satisfazer a sua alma, que assim como aquele filho pródigo, ele caiu em si e reconheceu, que nesta noite essas pessoas caiam em si, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas, que reconheça Jesus, que vida sem Jesus é fatal, e que eles possam restabelecer a comunhão perdida, Pai, novamente, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, por tudo quanto o Senhor fez e continuará fazendo na vida destas pessoas. Quem crê, diga amém. Dê glória a Deus. Graças a Deus. Pastor. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória, aleluia, aleluia.
portas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia. Vamos nos confraternizar, irmãos, uns aos outros, nos abraçar. Gratidão a Deus. Dizendo às vezes que não é